É um senso comum de que desenhos infantis devem ser coloridos, divertidos e trazerem histórias leves para a garotada. Mas às vezes os roteiristas acabam passando um pouquinho do ponto, criando episódios tão perturbadores que até um adulto pode se sentir angustiado assistindo. O que não é necessariamente ruim para quem já cresceu e ainda gosta de assistir desenhos animados, como eu. Só que para uma criança isso pode ser bem pesado. Mas nada deixa pior do que não receber o seu like, não te ter inscrito no canal, de preferência com o sininho ativado para não perder nada, e de saber que você não está compartilhando o vídeo. Dói até na alma toda vez que isso acontece. Então ajude esse pequeno canal a crescer. Agora sim, para a enrolação, bora pro vídeo. O Incrível Mundo de Gumball é um desenho bem bobo, com diversos episódios completamente aleatórios, mas ainda assim é bem divertido e distrai bastante a cabeça. Mas às vezes parece que os roteiristas usaram umas substâncias meio ilícitas antes de escrever alguns roteiros, o que gera momentos bem icônicos. E no episódio A Alegria, os roteiristas fizeram algo bem mais medonho do que o de costume. Tudo começa com Gumball e Darwin irritados logo pela manhã por ser segunda-feira e eles terem que ir para a escola, recebendo assim um abraço maravilha do pai antes de saírem de casa, acabando por ficarem felizes aos pouquinhos, mais do que o normal. Porém, apenas a senhorita Simmel percebe que tem algo de estranho com eles, tentando convencer a todos que ela conhece disso, mas ninguém acredita nela, mesmo com tudo de estranho que eles faziam. E quando ela consegue provar que estava certa, os garotos se levantam da cama e começam a contaminar todo o colégio. E por acidente, a Simmel acaba descobrindo que a música triste é a cura, mas para fazer com que todos ouvissem, era preciso passar no meio de todos os infectados. Só que logo ela é descoberta ao perder o controle ao ver um aluno mal vestido, tendo que correr para chegar ao microfone na sala do diretor. E era lá onde Gumball e Darwin estavam, saindo do meio da escuridão enquanto ela tentava curar todos, acabando assim por ser infectada antes que pudesse pôr a música para tocar. É um episódio bem bizarro até mesmo para os padrões do desenho, mas é muito divertido. Apesar de Hora de Aventura trazer vários episódios com momentos tensos e com temas profundos, ainda é um desenho para a garotada. É só ver a classificação indicativa de quando o desenho era passado na TV, sem todas as censuras completamente desnecessárias que ocorreram no streaming. E o episódio Ninguém Te Ouvindo é bem tenso e esquisito desde o início, pois logo no começo, Finn tem as suas pernas quebradas por um alce que invadiu o Reino Doce, sendo literalmente pisoteado até perder a consciência. E quando ele desperta, não tem ninguém para atendê-lo no hospital. Por conta disso, ele precisa se virar sozinho para conseguir sair de lá numa cadeira de rodas. Mas nem mesmo rodando pela cidade ele conseguiu encontrar uma única criatura doce sequer. E a única pessoa que ele encontra é o seu irmão Jake, que havia literalmente ficado louco com a pancada que levou na cabeça, falando o tempo todo que o reino inteiro estava preparando uma festa surpresa para o seu aniversário. Mas era tudo delírio da cabeça dele. E é durante uma conversa com Jake que Finn descobre que a situação era ainda pior do que esperava, porque ele havia ficado inconsciente por nada mais, nada menos que longos 6 meses. Depois de tanto tempo, as suas pernas nem estavam mais quebradas. E tudo fica ainda mais louco quando ele pula em um bueiro que fazia alguns sons estranhos, depois de ter que escapar do doido do seu irmão. E nesse bueiro ele encontra todos do Reino Doce e descobre que o responsável por isso era o alce que quebrou suas pernas. E o motivo disso tudo era porque a princesa Jujuba não entregou os doces que ele tanto queria. Se vocês entendem. Assim, não tem como eu expressar em palavras o quão bizarro foi esse episódio. Você tem que assistir para entender. Mas se for assistir, precisa ver a versão sem censura. É muito melhor. Ben 10, desde sua premissa original, é um desenho feito para ensinar heroísmo e divertir a todos com suas boas histórias, estando repleto de episódios marcantes e cenas memoráveis. E um dos episódios mais marcantes é o Ataque do Fantasmático, da segunda temporada. Mas não por causa de suas cenas de ação, e sim por conta da aparição do Zoo Square. Nesse episódio, desde o início, o Ben é atormentado pelo Fantasmático em seus sonhos, pedindo para sair do Omnitrix. E mesmo acordado, ele continua a aparecer para atormentá-lo, aparecendo constantemente durante um tour que eles fazem por uma escola de riquinhos snob em que a Gwen quer entrar, aparecendo como uma sombra e em potes exigindo para ser solto. Me deixa em paz! E durante uma luta, Ben acaba virando fantasmático mesmo não tendo escolhido e perdendo o controle de si, ficando assim até a carga do seu relógio acabar.
E é então que Ben percebe que o Fantasmático fugiu do Omnitrix, revelando que ele entrou no relógio para tentar possuí-lo. E é então que ele revela quem ele realmente é, arrancando a pele que escondia sua verdadeira forma monstruosa. Mas sem ter o DNA do Ben misturado ao seu, ele não conseguia resistir à luz. Por isso, depois que o Ben conseguiu escapar de suas garras, ele possuiu um estudante para pôr o seu plano em prática, usando lacaios para ajudá-lo. Mas quando o Ben está transformado, ele não consegue possuí-lo, e é então que ele usa a Gwen como refém. Mas no fim ainda não consegue pegar o Ben, que logo vira outro alien para não ser possuído. Só que chega um momento em que a bateria do Omnitrix acaba e Ben acaba tendo que fugir. Mas no fim o garoto pensa em um plano e consegue derrotar o Fantasmático, usando a luz do dia. Essa é uma das primeiras vezes que eu vi o Ben 10 usando a cabeça. Sem dúvidas, a primeira aparição do Zoo Square é a mais bizonha dentre todos os vilões. Pica-Pau é um desenho que desde o início é repleto de polêmicas, até porque a versão original não tinha um designer muito amigável para a garotada. E os episódios eram bem pesados, até mesmo para a época. Mas a versão mais famosa e adorada pelos fãs é a da década de 60. Uma versão mais amigável do pássaro e com histórias bem mais leves, mas que mantinham a essência do personagem. E é um episódio lançado em 17 de julho de 1964, chamado Skin Folks, ou em português, Os Parentes, em que temos um dos momentos mais perturbadores do desenho. O episódio se passa em pleno inverno congelante, onde o Pica-Pau tenta manter o fogo aceso, queimando tudo que ele tinha em sua casa, até mesmo o álbum de fotos de sua família. E é enquanto ele arrancava as páginas que vê a foto de seu mesquinho tio rico, que não morava tão longe dele e que vivia em uma mansão enorme e quentinha. Mas ao chegar lá, o Pica-Pau causa confusão logo de cara, fazendo seu tio querê-lo longe de sua casa, ainda mais estando com a perna quebrada. Até aqui não temos nada demais, é mais um episódio normal de Pica-Pau. Mas o tio rico dele era tão rabugento e insuportável que o mordomo, quem tentava expulsar o Pica-Pau, acaba se demitindo. E é então que numa tentativa de ser aceito naquela mansão que o Pica-Pau aproveitou para tentar agradar o seu tio, substituindo o mordomo. Mas não demora muito para ele também desistir após levar as primeiras pancadas na cabeça. E assim ele volta para sua humilde casa na árvore com as mãos vazias, onde ele não tinha mais nada para manter o fogo aceso, além das últimas folhas do seu álbum da família. E o episódio termina com o fogo se apagando em pleno e congelante inverno. E acho que vocês já conseguem imaginar o que deve ter acontecido depois disso. Thor já é um desenho antigo e que cativa a molecada até hoje. E a maioria de suas histórias são bem simples, elas envolvem o Tom tentando capturar o Jar, independente de onde e quando estivesse, mas fracassando miseravelmente todas as vezes, e quase sempre se dando muito mal no final. Só que nesse caso a situação foi bem diferente, pois no episódio lançado mundialmente no dia 16 de novembro de 1956, chamado Blue Cat Blues, ou no português livre, Gato Azul Triste, temos Tom em um estado devastador logo no começo do episódio, completamente depressivo. Mas, para piorar, ele está sentado bem no meio do trilho de um trem. Enquanto isso, o Jerry observava de longe, nos contando o motivo dele estar naquele estado. O Tom havia perdido a garota dos seus sonhos, uma gata bonita da cidade, mas que era completamente interesseira. Ela só queria do bom e do melhor, então Tom gastou tudo o que tinha para tentar agradá-la. Mas no fim seus esforços foram em vão, pois não tinha como ele competir com outro pretendente que era muito mais rico. Já que tudo que o Tom comprava para ela, o outro pretendente dava algo 20 vezes mais caro. E no fim, obviamente, a gata se casou com o ricaço e Tom acabou sozinho e sem dinheiro. Por conta disso, ele entrou em uma depressão profunda, bebendo o tempo todo até cair. Nem mesmo com Jerry se esforçando tanto para animá-lo, foi o suficiente. E então que Tom desiste de tudo e vai parar no meio dos trilhos do trem. Enquanto isso, o Jerry, que vivia ali parado, achava besteira o fato de seu amigo desistir de tudo por causa de uma garota. Mas é então que a história se repete. Jerry vê a sua amada indo embora no carro de um rato rico, e assim ele se junta a Tom, e os dois ficam sentados no meio dos trilhos do trem, e o episódio acaba com o apito do trem se aproximando.
Simplesmente um episódio muito deprimente para um desenho infantil. Então, você se lembrava desses momentos memoráveis, digamos assim, dos desenhos animados? Mas não tem nada mais memorável do que você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada e compartilhar o vídeo para seus amigos fãs de desenhos animados. E muito obrigado a quem chegou até aqui, valeu, falou e até a próxima.